primeiro Missão Impossível, não sei pra vocês, mas pra mim, quando eu revi agora, principalmente pra gente fazer esse programa, ele me remete dos 7 filmes, o que mais tem a parte da espionagem mesmo, sabe? Onde mostra mesmo a equipe. Que foi esse pulo de moto dele agora, que ele repetiu 3 vezes pra ter as melhores takes. Cara, ele fez aquele salto 3 vezes pra ter a câmera poder posicionar. Meu, brabíssimo, meu. Atores antigos aí, né? O Keanu Reeves, o Tom Cruise, que estão nessa pegada. Então eles estão fazendo, deveriam estar fazendo escola para os atores novos, então, porque eles estão, né? Fica essa pergunta, né? Será que essa vai ser a nova pegada? Eu acho que eles vão combinar muito, demais isso, que é a questão da ação, da aventura, da rapidez da piada e daqui a pouco já volta no ato de novo pra você nem, sabe, perder o fôlego? Sim. Você nem vê o que tá acontecendo, é uma soma de emoções. Sim. Fala pessoal, estamos começando o 11º Overview, um programa com uma nova roupagem agora. A Black, a Tomo e os estúdios Tocas fizeram uma parceria e agora vem muita novidade por aí. No programa de hoje a gente vai falar sobre a franquia Missão Impossível e, claro, sobre esse 7º filme, o Acerto de Contas, parte 1. Não tem como não reconhecer, né? Cara, tinha uma música eletrônica dessa, eu ficava ouvindo repetidamente todas as vezes. Eu coloquei até no meu despertador. Há muito tempo atrás. Quero falar uma coisa sobre Missão Impossível também, de coisas antigas. Olá, tropa! Tudo bem com vocês? Estou feliz de estar aqui, feliz com essa parceria maravilhosa, a Triforce, 3 marcas fortíssimas aí, para ficar mais forte ainda. Vamos com tudo, fazer essa missão ser possível. Sucesso para nós! Amém. Cadê o brinde, meu Deus? Cadê o brinde? Produção, traz esse champanhe. E cheio de novidades, né? A gente tá começando esse episódio, o primeiro da Triforce, mas cheio de novidades. O portal já tá saindo, muitas coisas estão por vir. Lembre-se dessas marcas que a gente tem muita coisa planejada para vocês. É isso aí. E os estúdios Toca cooperando e compartilhando o conhecimento e sua estrutura para a gente poder receber essas beldades e o conhecimento que vem aliado a todas elas. Então, além do mais, sejam muito bem-vindos à nossa casa. E agora é nossa casa. Obrigado! Estrutura maravilhosa! E tem mais por vir ainda. E sempre vai ter, sabe que tem uma ligação muito forte com o Walt Disney e ele fala que a Walt Disney nunca vai ficar pronta. Eu acredito que aqui também não, que a gente sempre vai ficar tudo sempre tá em construção, mas sempre é um avanço, uma evolução, nunca chega. Como Missão Impossível número 7. É isso. Tudo vai dar gancho hoje. 7, gente. 7 é tipo... E vale lembrar que a gente vai voltar no tempo. Por quê? O primeiro Missão Impossível pode não parecer, mas já tá liberando seus 27 anos, porque é lá de 1996. Então é um filme que lá dos anos 90 e a gente tá curtindo o hype ainda hoje, né? 2023, nesse 7º filme. O primeiro filme ele foi dirigido pelo Brian De Palma, que é um diretor que foge muito, assim, do próprio currículo dele, assim. O primeiro Missão Impossível, não sei pra vocês, mas pra mim, quando eu revi agora, principalmente pra gente fazer esse programa, ele me remete dos 7 filmes, o que mais tem a parte da espionagem mesmo, sabe? Onde mostra mesmo a equipe. Eu me lembro que quando eu vi lá no começo, lá nos anos 90, fiquei muito empolgado em ver aquelas coisinhas, aqueles equipamentos que eles traziam, aquelas gadgets, novidades. Né? Porque pra gente era assim, gente, só em filme isso, né? Hoje em dia a gente sabe que não é só em filme, tem mesmo. Mas naquela época foi uma revolução, assim, que aconteceu. Não sei se vocês se lembram muito bem desse hype. Com certeza. Eu acho que é legal a gente ver, a gente ter a oportunidade de revisitar os filmes, a gente falar do primeiro, como era a tecnologia na época, em 1996, que era tudo um avanço, e hoje a gente olha para aquilo e fala, nossa, é tudo ultrapassado, até a comunicação, os celulares e tudo que acontecia, né? Então, a gente revisitando, e o primeiro filme é muito legal porque é a essência da espionagem, né? Eles são traídos, a primeira missão deles falha completamente, e daí eles têm que, recuperar, né? Todos os agentes basicamente morreram, e daí eles conseguem fazer uma mudança para... Acho que é uma temática recorrente, eles tentarem limpar o nome deles, e cada vez mais o Ethan Hunt, ele vai sendo sobrecarregado.
Ele sempre tá na liderança da liberdade incondicional pra afastar todo mundo, mas ele traz todo mundo de novo no lugar, né? Sim. Ele afasta, mas traz, afasta e traz. É tipo o Toretto. Tipo isso. Outra franquia. É outra franquia. Mas a comparação é muito válida. Ele tem muito isso dessa fidelidade parecida família dele mesmo. Quem ele confia, porque na área dele é difícil de você poder confiar nas pessoas, né? E nem só isso, vocês falaram de Velozes e Furiosos, me lembrei de um comentário de uns amigos que já viram o filme Missão Impossível 7, porque o 10 do Velozes e Furiosos passa na Itália, e esse também tem uma boa parte de cenas na Itália, inclusive cenas que parecem semelhantes até, para quem viu o filme próximo, né, como foi o nosso caso, tem essa junção. E é uma franquia de sucesso, tem algumas ligações mesmo. Pra você ficar a par, né, eu vou localizar vocês, assim, vou dar ali... Estamos gravando no dia 12, a Missão Impossível 7 tá estreando hoje nos cinemas, mas a gente assistiu na semana passada, porque a gente foi na pré-estreia exclusiva da Paramount, então vimos em primeira mão lá, né? Então nós já assistimos, galera. E a gente vai trazer conteúdo no final. A gente vai ter um alerta de spoilers, lógico, para que você não perca essa oportunidade de experimentar tudo. Mas a gente avisa vocês. Quando chegar lá, primeiro a gente vai revisitar um pouco dos filmes, situar todo mundo e ver toda a jornada do Ethan Hunt. Mas prestem muita atenção em cada palavra que pode haver spoiler. Não que você queira escutar, mas preste bastante atenção em todas as palavras. Todas as vezes você pode ter um easter egg no meio ali e você se ligar só lá no filme. Isso é bem legal. O que eu tava falando até do primeiro filme do Brian De Palma, é legal a gente falar, é um diretor, por exemplo, que dirigiu Carrie a Estranha, né, o clássico, ele dirigiu Os Intocáveis, ele dirigiu com Al Pacino Scarface. Então são filmes completamente diferentes até do Missão Impossível. E Hollywood sempre faz isso. Quando é uma franquia, em geral vai mudando os diretores, como aconteceu em Missão Impossível. Cada filme tem um diretor, com exceção desses últimos 3, que ficou o mesmo. Mas Harry Potter foi assim, não é o mesmo diretor. Cada filme é um diretor. Eles, em geral, costumam fazer isso. E é legal porque vai mudando. Por exemplo, do 1 pro 2, quem se lembra bem, é uma mudança muito drástica. O John Woo no 2, ele faz assim... inclusive é o filme que eu menos gosto, Missão Impossível 2, porque ele tem uma queda da espionagem, você quase não vê isso, claro que vai ter sempre, porque é Missão Impossível, mas não como tinha no 1, e tem muito mais um romance que eles tentam forçar rapidamente ali, né, entre a Tandy Newton e o Tom Cruise, e aí você fica assim, tem cenas assim, que lembram novela mexicana. Muito, assim. O começo mesmo do filme 2, né? Quando eles se reencontram, já a primeira cena já coloca ele por baixo, já faz aquelas piadinhas clichê, ou por cima ou por baixo, como você prefere. E pra mostrar que eles já tiveram um relacionamento antes, né? Mas, assim, é contrastante a diferença da direção do filme 1 pro filme 2, porque, assim, a pegada do Missão Impossível 1 é traição, espionagem, a missão, o Ethan Hunt, ele querendo a liberdade, como o Cleo falou, incondicional, e ele luta, e todos os filmes você vê, reconhece, ele abre mão da própria liberdade para conquistar dos colegas. E nesse filme 2 cai bastante. Cai muito. Cai bastante Cai essa muito. parte. Ele vira literalmente uma novela, assim. É impressionante. E em todos os sites, eu pesquisei bastante para isso, o 2 é o que tem, assim, a menor nota e é o que o público, em geral, não gosta, assim. Que é o que ele deu uma caída. E ele tem um espaçamento de datas, eu até tô aqui com a minha colinha, porque a gente não vai conseguir decorar tudo. Mas, ó, são muitos filmes, são muita coisa. O primeiro é de 96. O segundo é 4 anos depois, 2000. O terceiro é em 2006, ou seja, o terceiro é 10 anos depois do primeiro. Quando estava completando 10 anos que vem o terceiro filme. O quarto a gente vai lá para 2011 e o quinto 2015. E aí chegou 2018 o sexto para nesse ano 2023 vir o 7. Então ele tem um espaçamento bom. O que não acontece muito em Hollywood. Em geral, quando o filme faz muito sucesso, já vem meio seguido para, né, pegar o hype, pegar toda a grana, mas esse tem um espaçamento bom entre os filmes, o que talvez deu boas histórias, talvez seja... Será que não foi por conta da pandemia também, que teve o pause ali? Porque foi bem na... As filmagens atrasaram. Esse último sim, mas eu digo assim, por exemplo, do primeiro para o segundo, 96 para 2000, já são 4 anos, é bem difícil Hollywood fazer isso, em geral é 2 aninhos. E aproveitando, né, porque assim, foi um orçamento de 80 milhões,
que deu uma bilheteria de 457 milhões. Então, tipo, foi um sucesso. Sim. Você já gravaria em sequência 2 anos ali, né? O Missão Impossível 1 foi a terceira maior bilheteria daquele ano, de 96. Então, Olha só. É um número muito considerável. E Hollywood, em geral, faz isso que o Silvio falou. Fez muito sucesso, a toque de caixa já traz o 2. E não foi o que aconteceu. Nem com o 2, nem os outros. será que Tiveram Tom Cruise não espaçamentos tava com a agenda em outros filmes, não? Eu acho que fora a agenda é muito porque o filme é caro, né? O filme é caro e ele gosta de fazer muito das cenas. Então eu acho que exige agenda mesmo, exige tempo, exige toda uma equipe. Esse último agora, por conta da pandemia, demorou bastante para ser feito, mais do que normal. Então tem isso também. Se preparam, né? Ele tem que se preparar muito, afinal de contas, ele já é um senhor. Já é um senhor. Tom Cruise. 60 anos. E no começo você consegue ver bem isso. Acho que depois eles passam um filtro, mas no começo dá pra ver bem a idade ali, não? Tá, mas mesmo com a idade, ele tá Mesmo? muito bem, fazendo cenas incríveis. Certeza. Cara, o que foi esse pulo de moto dele agora, que ele repetiu 3 vezes pra ter as melhores takes. Cara, ele fez aquele salto 3 vezes pra ter a câmera poder posicionar. Meu, brabíssimo. Meu, Foi foda. eu nem lembro a altitude da queda, mas 4.000 pés. 4.000 pés. Meu, é muito. Pensa, o cara é um ator fazendo uns negócios absurdos. Eu admiro ele muito, assim, como ator, óbvio, né? Mas dessa sobressaída dele mesmo fazer as cenas. E ele tá com mais essência, não é? 61. É 60 ou 61 que ele É. fez. Me falhou E não, é absurdo dele tá ali fazendo as próprias cenas. É um senhor, cara, pulando de moto. É um senhor. E nas minhas pesquisas, essa cena que o Thiago comentou... Cara. Mano. Essa cena que o Thiago comentou do pulo, ele pediu pra ser a primeira. Porque se acontecesse alguma coisa, eles tinham tempo de recomeçar uma história pro filme. Aconteceu o quê? Eu morrer? Sei lá, né? Sei lá. Mas era isso. Meu, é muito difícil você só se machucar numa queda não. dessa, cara. Mas era meio que era um plano Segundo isso de mesmo. vida dele, né? Era um plano disso. Se caso acontecesse de né, uma fatalidade, a produção, né? Imagina, você Sim. gravar todo o filme e deixar por último essa cena principal. Aí não tem, acontece uma fatalidade, então é bem isso. Não, mas inteligente o que ele fez e que bom que não aconteceu nada. E que bom que ele arrasou nesse salto e a cena ficou linda. A cena tá bonita, não tá, galera? Que cena absurda! Absurda. E é muito legal você ver a cena, ver que ela é fantástica, mas não é uma cena hollywoodiana. É uma cena real. É uma cena real. Cara, tá rolando Quando mesmo. ele tá caindo, né? É muito natural. É como o efeito é normal. Sim. Não tem efeitos especiais, vamos dizer assim. É, a própria gravidade mesmo rolando. É a ciência ali. E a Exatamente. gente comentou isso outra vez. Assim como no passado, Jack Chan e Jet Li já faziam cenas assim, hoje em dia, Keanu Reeves e o Tom Cruise estão elevando o nível de ação a outro patamar, né? Sim. Você vê um filme hoje em dia de luta, onde você vê muito corte, muito picado, já não te convence. Não. Já é um filme que você fica meio... Você não dá aquela conectada pra saber que é uma coisa mais Não, real. E desconecta quando você vê que é tudo CGI, né, cara? É tudo verde. Você fala, isso aí tá tudo Não, é fundo verde. É. Ou você vê, quando você dá aquela pausada, assim, o dublê. Assim. Porque o Keanu Reeves e o Tom Cruise fazem muito das cenas. Então, eles elevaram mesmo o filme de ação a outro patamar, assim. Tá difícil pros outros caras que fazem esse tipo de filme. O próprio Resgate 2, né? A tomada, né, do filme foi gravada numa Em uma sequência. só. Mas porque eles já sentiram essa exigência mesmo, pro filme de ação ser bom hoje em dia, tem que vir essas sequências assim, que você não vê corte, porque você quer ver o cara lutando mesmo, você quer acreditar naquilo. Porque do contrário, fica muito aquele picado e quando você dá pause na tua TV, você vê assim, que o dublê é completamente diferente, inclusive. Você fala, meu Deus, colocaram um cara baixinho, um cara muito alto. E é muito mais bonito e rico quando o efeito é prático mesmo, né? Você sabe que não é computadorizado. Claro, tem coisas que precisa do computador, a gente tem que fazer uso dele mesmo, tecnologia. Mas com a sétima arte, quando você não faz nada de efeito prático, perde um pouco, né? Aí fica a questão, né? Muito, Então, aliás, esses perde muito. Perde muito. atores Perde muito. antigos aí, né? O Keanu Reeves ou Tom Cruise que estão nessa pegada. Então eles estão deveriam estar fazendo escola para os atores novos, então, porque eles estão, né? Fica essa pergunta, né? Será que essa vai ser a nova pegada? Será que esse vai ser a nova tomada? Porque assim, o Resgate 2, a gente tem o ator do Thor, ficou famoso pelo Thor, basicamente, e ele também.
são 2 anos de preparação para fazer um filme. Sim. Preparação física, ele teve que decorar mais ou menos 600 coreografias diferentes de luta. Então imagina, Muita né? coisa. Mas o filme também a Netflix fez e deu um resultado Cara, absurdo. acho que fora isso que você comentou, que essa nova leva, na própria cena daquele salto, tem um alívio cômico muito rápido que ele fala, pula. Como assim pula? E assim, e na mesma hora ele já passa pra ação, já passa pra risada, daqui a pouco você nem vê o que tá acontecendo e já tá dentro de novo do filme. Então, essa parte que você comentou, dessa nova geração, eu acho que eles vão combinar muito, demais isso, que é a questão da ação, da aventura, da rapidez da piada e daqui a pouco já volta no ato de novo pra você nem, sabe, perder o fôlego? Sim. E você nem vê o que tá acontecendo, é uma soma de emoções, assim. Sim. Eu acho que isso é bem Isso bacana. o filme ele fez muito bem e é preciso, porque é um filme longo. A ação, cara, fica aqui o tempo inteiro, então você não vê... É 2 horas e 40? Quanto são? Você não percebe Você não- isso, você porque não a bate ação no te nível, segura lá em cima. Não dá tempo, você falou, você não respira. E eu adorei o controle de cenas ali que te colocam. Aquela cena claustrofóbica em cima do trem, quando entra no túnel. Gente, você se fecha junto ali. É lindo todo esse controle. Aí você vê o trabalho com excelência da direção, das câmeras. Cara, porque você se sente na cena. Dá aquele frio na barriga, te aperta na claustrofobia. É sensacional. Até acontecer alguma coisa. E, cara, e você vê. Nice. É tipo todo mundo tendo a mesma sensação. Sim. Cara, Não, isso é o feedback foda. E isso que o Cleverson mencionou do alívio cômico, ele começa justamente nesse gancho que eu ia pegar, que é o Missão Impossível 3, que é quando entra o personagem do Simon Pegg, que é um dos ajudantes do Ethan. É ali que começa o alívio cômico, porque no primeiro e no segundo filme não tem praticamente isso. É no terceiro filme que começa esse alívio cômico que... Por algum motivo, eles entenderam que precisava pra trazer pra franquia. Aí o Simon Pegg entra a partir do 3. E o 3, ele é dirigido pelo J.J. Abrams, que é o criador de Lost, que é aquela série que ficou muito famosa ali nos anos 2000. E aí, volto a falar, Hollywood fazia muito isso. Cada filme de uma franquia, um diretor, e em geral, um diretor que tá em ascensão. Né? Um diretor que explodiu por algum motivo em alguma coisa. Uma franquia grande também que J.J. Abrams esteve nessa troca, Star Wars, né? J.J. Abrams também. Sim, ele tava muito em evidência na época. E é muito legal você citar o Benji, né? Que é o Simon Pegg. Mas ele vem em completar uma equipe que você tem um hacker, que é o Luther, que tá desde o primeiro Que filme. tá desde o primeiro acho filme. que participa de todos, com exceção acho que no 5 ou no 6, não sei qual Uma deles participação que não pequena ele Sim, tem. eu acho. sempre aparecendo. Uhum. E assim, são os auxiliares. E daí a gente volta no que o Cléo falou, sobre o Toretto e a família, né? Esses são os caras de confiança dele, ele leva pra todas as missões, é ele. Então, e assim, acho que é uma recorrência. A gente viu o Indiana Jones, a missão, o alívio cômico, uma troca... Outro ator geriátrico mandando super bem, né? Boa. Cara, e é perfeito, né? Só uma pontinha sobre Indiana Jones ficou perfeito. Vejam, Aquela sintonia entre os dois, que um pega o protagonismo, troca e ali, e, pô, Harrison Ford continua entregando o absurdo. Ele é absurdo. E o próprio Velozes e Furiosos. A gente viu esses filmes na sequência, então a gente sempre tem um ou dois personagens de alívio cômico, o cara focado na missão, o estrategista. Então, assim, eu acho que cada vez mais o cinema está entendendo que a necessidade de ter essa mudança de foco, ter um equilíbrio, porque cada vez mais os filmes estão mais longos. O Velozes e Furiosos, o Indiana Jones, o Missão Impossível estão 2 horas, 2 horas e 15, 2 horas e 40. O Avatar. Bom, eu assisto passo sem ver. Eu nem vejo a hora passar. É muito bacana, cara. E aí, todo esse contexto traz essa nova geração, vamos dizer assim, de filmes longos que você não respira no filme e se sente conectado com o filme. Eu acho que talvez seja até uma boa mudança, porque tem muita série hoje, né? E a série é 20 minutos, 40, o episódio. Então, acho que eles têm que construir uma história grande, com início, meio e fim, que conecte para o próximo, mas mesmo assim você fique sem essa
sabe, o que vai acontecer nos próximos 1 minuto, 5 minutos e sempre mantendo o hype da ação, da aventura, da comédia, sabe, sempre o volume sempre no 100. Sim. Ele nunca baixa. Daí a série tem muito disso, né, hoje. Porque eles colocam mais episódios pra dar aquela alongada, pra dar aquela... Não, espera até o final. Não, a gente conta tudo em 100%. Falando em cenas, vou dar aqui, falar mais... Assim, não é spoiler, que isso aí você encontra faz lugar, até no trailer, tá, né? Outra cena que eu achei que foi sem dublê, e ele fez de verdade aquilo acontecendo... Claro, é mais simples do que o salto. As cenas em Roma, que ficaram lindas, ele, no Chicken Chainsaw, ele tá de fato dirigindo com uma mão só, porque a outra tá algemada e ele tá com uma mão contrária, né? Ele dirige... Aquelas cenas rolou, ele dirigiu o Chicken Chainsaw. Claro, não tava destruindo a capital da Itália daquele jeito, né? Isso não é... Mas as cenas rolou, ele dirigindo, ficou aquela escadaria de Roma, linda demais ali... Destruindo Roma, né? E outra cena, cara, incrível. Ele tava pilotando com uma mão só. E a outra gemada. Absurdo. Ou seja, absurdo. E é uma cena que te prende o fôlego. E é uma cena que todo mundo brincou muito. A gente citou 2 franquias que... Não, a gente só não falou de Transformers. Lembra muito o Tinha Amarelinho e o Bumblebee. Mas aí lembra um pouco Velozes e Furiosos. Aquela cena... Porque a Missão Impossível sempre teve cenas ótimas de perseguição de carro, né? É um acerto deles também. Sempre teve. Não tem uma Missão Impossível que não tenha perseguição de carro, né? A velocidade, né? A velocidade, a explosão, a velocidade com que eles tomam decisões de acordo com uma outra ação. Sim. Isso é fantástico. Porque quando ele vai virar, ele já viu uma outra coisa e outra coisa, ele já toma um outro tipo de rumo. Que a cena das algemas... Nessa cena, né? Cara, até um meme, né? Cara, Toretto, o Ethan Hunt, 80 por hora na escada de Roma. Sim, dá super! Dá super! Muito bom fazer. E aí o quarto filme, que é o Nação Secreta, ele vem com um diretor, que é o Brad Bird, que ele fez assim, vocês vão ficar espantados. É um diretor que dirigiu Os Incríveis 2 e o Ratatouille. É isso que ele tem, assim, de mais expressão. De mais expressão no currículo dele. E aí ele dirige o quarto filme, que é o Nação Secreta, que já vem numa pegada muito próxima do 3, assim. Eu considero muito, não sei se vocês concordam, o Silvio até que conseguiu rever junto, a gente fez uma maratona. Silvio maratona, vocês dois maratonaram mesmo, né? Filmes. O primeiro filme é o clássico de espionagem, como o Silvio bem citou, assim, que tem a essência mesmo. O 2 tem uma queda, né, gigantesca pra mim, principalmente de espionagem. Ele vai pra outro rumo e pra mim tem parece que um restart no 3. Aí, tipo assim, não, vamos pegar essa franquia de volta, sabe? Deu a impressão assim, o 2 foi um fracassinho, então não vamos pegar. E o 3 recomeça. E a partir do 3 não parou. O 4, Nação Secreta, vai super bem também. O 2, eles tentaram fazer uma espionagem mais industrial, com vírus, daí eles dimensionaram muita coisa e acabou se perdendo. Daí tentou fazer um vírus mundial, tentou fazer um romance reatando, um namoro antigo, misturou muita coisa e acabou não. E daí no 3, eles voltam pro caminho e o Ethan Hunt, ele fala assim, ó, agora eu não quero mais, vou me aposentar, e ele fica noivo, tudo, e aquele negócio, né, ele sai da AMF, mas a AMF nunca sai dele, né? Mas aí é que tá, você acabou de... Não para, só dá um tempo. Exato. Malandro não Não para. para, só dá um tempo. Você citou Ô, John Wick, muito olha bom. aí, ó, cara, vou ter que voltar, mano. Tá no teu sangue, volta. Mas, ó, você citou um ponto muito bom. No 2, o que eu acho que se perde do filme não é nem até o vírus mundial, é a parte do romance mesmo. O diretor, o roteirista, enfim, eles têm que entender que pra você convencer o público de um romance, ele tem que ser muito bem estruturado. Não dá pra ser de uma hora pra outra, não dá pra fazer a plateia engolir um romance. Tanto é que eles veem que é um erro, o que aconteceu no 2, que no 3 ela não é mais citada, e já vem um casamento, né, praticamente, dele com a personagem da Michelle. Inclusive, Júlia, né? Isso, a Júlia. Inclusive, Michelle, acho que é maratonaram mesmo, eram os caras. O nome da atriz mesmo. Tá. Pô, não lembro de uma Júlia, o cara... Não, Michelle é o nome da atriz e Júlia da personagem. E uma curiosidade... Não, mas foi isso que eu entendi, mas foi os caras maratonou mesmo, eu não lembrava o nome Júlia da personagem. E uma curiosidade extra é que quem iria fazer a Júlia ia ser a Katie Holmes, que é quando o Tom Cruise conhece ela no
nos testes. E aí acabam se casando, já são separados hoje em dia, mas é ali que eles se conhecem. Exato, O né? Tom Cruise. Usaram, são separados. Já foi. Além da maratona, tem a fofoca Tem a também. fofoca. Não, sim! Tem, né? O dia é a parte da fofoca. Eu já né? trago O dia tudo. traz tudo. E aí o Nação Secreta é dirigido pelo Brad Bird, que eu falei, que é um diretor que era mais conhecido por fazer animações, e animações que deram certo, Os Incríveis e o Ratatouille. E depois vem o quinto filme, que é o Efeito Fallout. Não, o Não, Nação Secreta Nação é o Secreta. quinto. Não, o Fallout é sexto. É, o sexto, Nação Fallout. Secreta. O Protocolo Fantasma, o 4. Não. Protocolo Fantasma. Eu pulei o Protocolo Fantasma, então. Não Então, foi? Virou um fantasma pra ele. Sim. né? É o Ghost. É o Esse Ghost, é o Ghost. Deu Ghost. deu Deu Ghost. Ghost. Você deu Ghost. É porque no 4 ele é muito contínuo, o 3. Muito. Ele vai seguindo. E a única coisa que eles incluem é o sindicato. Porque daí você tem um novo Aí vilão, começa, né? Daí eles começam o sindicato no Protocolo Fantasma, que daí tem um vilão que vai desenvolvendo, e desenvolve até agora, né? Até o Fallout vai só eles tentando buscar que o sindicato existe, que foi um grupo formado, daí no quinto, que é o Nação Secreta, desmantelou o sindicato, que ele como se ele não existisse mais, e daí depois ele fala, não, ele existe, e a gente vai provar que existe. Deu 5, que o Nação Secreta vai nessa vibe. Sim, e aí depois o 5 já é dirigido pelo Christopher McQuarrie, isso. E aí ele dirige os 3 últimos. E aí é a primeira vez que um diretor fica com 3 filmes, né, dirigidos por ele. E aí eu acho que ganha uma identidade muito... Eu acredito que ele ficou porque o Tom Cruise deu muito certo. O J.J. Abrams, que dirigiu 3, continua como produtor do filme, se não me falha a memória, até o quinto. Até o quinto filme, o J.J. Abrams aparecia como produtor. Mas o Christopher pega ali os últimos 3 filmes, contando com esse 7º, e vai ter o 8º, que é o parte 2, que também vai ser ele. Provavelmente já tá gravado, ou boa parte gravada, né? Que já é ano que vem, inclusive, essa segunda parte. Mas ele dá uma identidade, assim, muito grande. Bem isso que você falou. Essa história do sindicato começa muito nisso, assim. E eles pegaram uma história muito boa. E na entrevista pro Fantástico, acho que você viu, né? Eu tava antenado lá pra ver a parte do trabalho, né? O Tom Tava Cruise... vendo. Faz parte do trabalho. O boa. Tom Cruise fala que a história era tão boa do Acerto de Contas que eles precisaram dividir em 2 partes, porque a história era muito boa. E a gente viu um filme longo mesmo que você não se cansou. Sim. Então a segunda parte ainda tem muita coisa mesmo, porque a gente viu o jeito que acabou, não vamos contar obviamente, mas ele acaba assim um gancho muito bom pra você ficar assim, meu Deus. Cadê a parte 2? Cadê a parte 2? Eu quero na minha mesa pra ontem. Agora, o Cleverson fez a brincadeira sobre, os filmes estão longos por causa de série, não sei. Aí os filmes estão virando tipo série também, tem vários episódios. Boa, verdade. Mas já começou no Harry Potter. Não, Harry Potter já... Vamos dividir o livro 7 em 2. Star Wars também Star faz Wars isso, também. né? Mas é que daí vem Nossa, de como eu livro, falo de Star Wars, é porque eu amo muito, né? É que Star vem Wars. de livro, vem de... Ó, deixa eu pegar um gancho aqui do que ele comentou, que sobre as particularidades de cada filme tem os seus diretores, né? E eu pergunto isso porque eu gosto de saber dessa questão do cinema, da parte vamos dizer, do planejamento estratégico de como que vai ser o próximo, falando começou um diretor, terminou e começa outro. Ele tem que pegar tudo aquilo do anterior, transformar na visão dele e transformar para o público de acordo com as lentes dele. Eu acredito que seja isso. E aí nós temos alguns elementos, alguns gadgets que são do próprio Missão Impossível. Né? Então, para vocês, quais são esses gadgets, esses elementos que fazem é Missão Impossível? Sabe quando você tá passando pela TV, você olha tipo, uma cena e você nem sabe, e você nem olha o Ethan, ou você não olha nenhum personagem, mas você sabe que aquele filme é a Missão Impossível. Eu vou citar um primeiro, é a trilha sonora. Uma coisa importante é a máscara. Todos os filmes, eles tiram uma máscara e... A borrachona. Sério, eu falei, cara, de novo! Mas ficou legal. Missão que explode depois que é passada. Isso também, A mala ali, o autodestruição. Ó, essa mensagem vai se autodestruir. Mas eu acho que a máscara que o Silvio falou, ele conseguiu fazer com que, assim,
não me copiem em outros filmes. É nosso. Pode E vai ver. evoluindo, né? Não me vem na cabeça agora um outro filme Exatamente. que tivesse isso, a não ser As Panteras, mas As Panteras é uma brincadeira É uma paródia, também. meio, né? É meio uma paródia, assim, de todos os filmes de espionagem, assim, apesar de ser... E vale lembrar também que Missão Impossível é baseado numa série lá dos anos 60. E As Panteras também, é baseado numa... Então, assim, tem essa pegada de um coleguismo, digamos, mas outros filmes de ação e aventura não pegaram isso, ficou muito marcado. Tirar a máscara e revelar quem tá por debaixo é muito Missão Impossível. Meio que você fica Ou esperando, né? Scooby-Doo, quando o vilão. Ou Scooby-Doo. Não, tô... Essa foi massa. Mandou bem zaço. Ou Graças Scooby-Doo. Missão Impossível ou Scooby-Doo. É, Missão Impossível e Scooby-Doo. É um dos dois. É quem pode fazer isso. Mas eu acho que o principal, se fosse falar um, é a trilha sonora, porque ela é muito característica. Trilha sonora, máscara, mensagens de autodestrutivas, o óculos, acho que é legal. O óculos. Figurino das exatamente. pessoas lutando e pulando de prédio, porque blazer e camisa social, eu não sei como acontece aquilo, eu queria se alguém tiver, manda pra cá, porque eu queria saber como é que eu consigo fazer uma cena de ação de blazer e camisa Não, social. e John Wick. John Wick faz John Wick isso com o 4, terno... a prova de bala. O John Wick 4 é Bobosa ali dele, o Armani dele, a prova de Kevlar, bala. Uma camisa de Kevlar. Gente, absurdo. É, o John né? Wick 4 trouxe o terno à prova de bala. No começo da cena eu não tava entendendo, mas não tá pegando a Não, bala? tipo, E não, aí é ele a vai prova falando, de bala, assim, e ele é a não. prova de Ele bala. tira o terno e usa como escudo. Não, A lá escudo. Batman. assim, Aham, sabe? total. Você vê que esses gadgets eles passam de outros filmes, né? A gente já lembra de Sim, outros, já lembra a de gente, tudo... Acho que uma coisa importante no filme que sempre vai ter que vem depois da música e vem antes do auto se destruir a mensagem é a frase: sua missão, caso decida aceitar. Uhum. E ele sempre aceita. Senão acabou o filme, sobe as Verdade. Porque, vamos falar sério, porque se ele não aceitasse, ferrou. Porque as ameaças sempre são global. Vai acabar com o mundo se ele não aceitar essa missão impossível. Ou eu faço, eu também vou morrer. É, exato. Assim, eu não tenho escolha. É tipo isso. É uma escolha, é uma falsa escolha, né? É uma falsa. Que, exato. Se eu não aceitar, eu vou morrer também. Exato. isso. Não, eu Eles gostei. não vão ter férias, então, né? Porque sempre vão. Não, a ameaça detonar o sempre mundo, vai sempre existir. vai ter. Eu achei muito legal. Eu me contive, claro, eu fui falando das coisas atuais do filme 7, porque, diferente de vocês que maratonaram, eu não maratonei, então Eu também não. Mas eu achei muito legal essa linha do tempo, então eu tava respeitando, tentei fazer algumas colocações ali pontual pra não perder essa linha do tempo. Vocês estão de parabéns pela linha do tempo que vocês Muito fizeram. Parabéns. Foi absurdo. Agora, como vocês chegaram ali, a gente já terminou a linha do tempo. E nessa linha do tempo vocês trouxeram o que o Ethan enfrentou ali, né? O que foram as ameaças, um vírus. O que vocês acharam dessa ameaça agora que poderia fazer parte... Assim, a gente tá muito avançado na tecnologia, então... Aquele programa, né, que engana... Vamos. Ele é um Black Mirror. E pode acontecer. E é uma arma perigosíssima, né? Inteligência artificial. Sim, e o que vocês acharam disso? De ser um vilão tão atual que, na real, tá acontecendo. Foda pra caralho. Foda pra A caralho. partir de agora, pode conter spoilers. Então, Exatamente. Por fiquem gentileza. atentos. Exatamente. Ou O que eu puxei não é tão spoiler. Não, Vai, pode ter. Pode acontecer. Porque eu não posso fazer isso. Eu falei, eu fiz isso. Não. Não, Mas de é a forma parte mais alguma. legal, cara. É a parte mais legal e acho que é onde a gente tem que ir a fundo no que está acontecendo, porque, particularmente, eu acredito que o diretor, a própria produção, ela está tentando nos avisar de alguma coisa de forma de metáforas de história. Então, o próprio vilão do Missão Impossível 7 é a inteligência artificial que explodiu agora, né? Não sei se todo mundo usa o ChatGPT, se vocês conhecem, ou se já fiz várias matérias com ele. Pois- Não pra eu publicar, só pra eu brincar, ver ele funcionando. Cara, é muito doido. E se você... E é tudo, né? Faz 7 dias gratuito. Faz um teste lá. E assim, o Missão Impossível 7, ele é quase isso. Porque ela tem uma unidade própria dentro dela que toma as decisões por ela, pensando na inteligência artificial. Cara, ela já planeja todo o futuro, ela sabe todo o algoritmo, tudo que você pode fazer, então ela tá sempre à tua frente. E ela é retroalimentada. Exatamente. Porque, assim, a base de dados gigantesca. Pra quem não sabe, todos os cliques que você dá nas redes sociais alimentam uma grande, imensa base de dados chamada Big Data. E isso é exponencial.
Porque tá todo mundo consumindo e alimentando essa base de dados. E no filme, a inteligência artificial trata disso. Ela usa essas informações, se retroalimenta, se atualiza e atualiza as pessoas para tomarem decisões, e ela pega a resposta disso e se retroalimenta. Então, assim, é quase que infinito. E é real, isso existe de verdade. É um vilão atual. E é um vilão atual. Assim, ó, eu usei para escrever, para brincar de escrever matérias. Então, você tá vendo ali. Então, eu escrevo, e todo mundo sabe que para você escrever um texto muito bem... Um texto seu, cara, demora. E você coloca personalidade, você coloca sentimento, você se coloca ali. Sim. E aí quando você faz um pedido pra ir, eu quero isso, eu quero dominar o mundo, já começa a traçar um monte de sim e não, de códigos binários do que vai acontecer, ou probabilidades que vão acontecer e que podem acontecer. E no seu texto não, cara, você tá aqui tomando a iniciativa do que fazer, como fazer. Então, cara, eu acho essa guerra entre você fazer aquilo que é preciso ser feito de acordo com a sua decisão, ou o que a máquina está dizendo para você fazer. Então, assim, na rede social todo mundo fala, tire férias, coma isso, coma aquilo, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. De certo modo, tem uma pessoa lá na maquininha, assim, vai lá, distribui isso aqui que vai dar engajamento, distribui isso aqui que ele vai ficar antenado, distribui isso aqui que ele vai comprar esse produto. Se você usar uma metáfora, é quase a mesma coisa, né? Então, cara, esse vilão atual, ele tá sendo fantástico, na minha opinião. Foi foda. Não, eu acho que eles trouxeram... Na verdade, assim, pra esse filme, pro set, em 2023, teria que vir um vilão de inteligência artificial, porque qualquer outro seria mais do mesmo... Ou seria até, assim, levar o público como bobo, assim, porque o público tá exigente, é óbvio, né? A gente abre o jornal e a gente ouve falar sobre inteligência artificial. Aí você vai ver um vilão lá, um cara branco, gordo, né? Qualquer estereótipo que eles queiram criar, que a gente já viu em vários outros filmes de espião. Não faz sentido. Você quer uma história muito atual. E Missão Impossível, eu não sei se vocês concordam, mas ele compete muito com 007. Bastante. Mas pra mim, 007, ele pega muito no nostálgico daquele povo, do público mais antigo. Sim. Conquistou uma geração nova, porque ele se modernizou. Mas eu acho que por conta disso mesmo, como ele tem a troca de protagonista, eu não sei dizer, mas ele tem um público muito fiel, mas eu acho Missão Impossível mais povo, sabe assim? O Ethan Hunt, o Missão Impossível, eu acredito que ele pega mais... me passa essa impressão, sabe? De ele trazer mais pro grande público, assim. Parece que o 007 é um pouco mais elitizado. Mas porque é um milionário combatendo milionário. Vai ser verdade. É verdade. O Missão Impossível, a partir do 5, ele começa a retratar vilões que são muito mais próximos da realidade. Do Nação Secreta, do Fallout, e agora ele não podia ser diferente, né? Porque você trata, né, uma ameaça global no 6º, sempre é uma ameaça global, é um vírus, etc. Mas quando você fala sobre isso, e você tem, por exemplo, no 5º, que você tem a Ilsa, que é uma agente dupla, e ela volta, né, recorrente, e consegue elaborar de uma forma que a ameaça, assim, você tá vendo na televisão o que tá acontecendo, aquilo você fala, pô, é real, é palpável, não estamos fazendo de bobo. Sim. E agora a inteligência artificial é a nossa realidade. E está cada vez mais presente. No Deixa eu jogar uma bomba aqui no meio agora. Fire in the hole! That's it. E o que vocês acham de um ser humano ser o porta-voz da inteligência artificial? Porque esse é um outro contraponto, né? Porque a inteligência artificial não toma as decisões sozinhas no mundo físico. Então ele pega um fantoche, um ser humano, para poder fazer as coisas físicas lá. O que vocês acham disso? Então, vendo o filme, o Silvio já alertou, hein? Tem alguns spoilers. Eu não gosto de uma cena específica, porque assim, a inteligência artificial, ela conseguiu fechar o cerco ali para a equipe do Ethan Hunt, né? Ela conseguia, ela pegava, ela modificava. Tem a cena em que o Simon Pegg, o Benji, tá ajudando ele a pousar sim. no trem. Ali, a inteligência artificial dormiu, né?
Eu achei aquela parte, assim, um furo muito grande do roteiro, porque ele consegue coordenar, vai pra isso, vai mais pra frente, vai pro lado, vai pro outro. Por exemplo, a inteligência artificial poderia ter hackeado. Não, aí que tá, eles estavam com rádio. O rádio é outra onda e a inteligência não pega, porque não é digital. É analógico. Eles estavam no analógico? Eles estavam com rádio, vamos mudar, e eles trocam, não dá um furo por conta disso. Eles não estão... Ele tava no computador nessa hora. Não sei se não, ele tá falando por voz. Não, sim, ele falando ele vê, mas vendo o caminho tudo, ele tava pelo mundo. Aí agora... Porque tá ligado à localização, então ele saberia que estaria... Aí foi como, porque eles trocam pro rádio, realmente, o rádio não é digital, então não tá no Big Data, né? Delegue tudo pra inteligência artificial. E aí a gente vê a importância, e assim, eu fico feliz que a nossa cidade, a gente domina, galera. A gente é milanês, então a gente viveu muito bem o analógico e tá vivendo muito bem o digital. Então a gente vai saber se defender um pouco, porque a gente domina muito o analógico também, cara. Agora, como eu sou da área, eu posso falar um pouco. Existem, às vezes, lugares de sombra. Você vê isso no celular, os próprios radares. Pode ser uma justificativa do roteiro. Plausível. O rádio, a comunicação, tudo, mas... com certeza, se ele tá usando um computador que tem um satélite e tudo, isso poderia ter. Tem os túneis, né? Então ali ele consegue captar, porque o trem ele vai seguir na mesma direção, não vai mudar. Não, é uma rota só, assim. E falando em trem aí, o que não me convenceu, porque também não vamos só elogiar não, gente, calma aí, né? O Di como um bom crítico, né? Pera aí que não ficou tudo esse... O que não é esses 5 estrelas que vocês estão achando, não. O Di dá 5 estrelas pra alguma coisa? Não vai nunca, não vai nunca. Ó, o que não me convenceu, Ethan Hunt e o Gabriel, que é o vilão fora a inteligência artificial, lutando em cima do trem, ok, super plausível. Agora, os dois policiais que só corriam, eles conseguirem lutar lá em cima, aí forçou demais. E eu acho que o filme não precisa forçar, porque aí ele cai quase em um Velozes e Furiosos. Tanto é que não é o primeiro, o Cleverson citou, não é o primeiro que tenta mesclar as franquias. Eu acho que o Missão Impossível não precisa disso. Tem coisas inverossímeis, claro que tem, mas eu acho que ali foi uma falha que não precisava. Pra que subir aqueles dois policiais que eram uns bobões e que não iam aguentar em cima? Eles não iam aguentar ficar lá em cima. O trem estava em altíssima velocidade. No que, imagina, se sou eu, subo lá em cima no primeira lufada de vento. Lufada! Lufada de vento. Mas olha, existe lufada? Alexa, qual o significado de lufada? Tá baixo. Alexa, volume 9. Alexa, qual é o significado de lufada? O substantivo lufada significa sopro forte de vento. Ladies and gentlemen, please welcome. Mas, um ponto para senhor analisar. Se Harrison Ford luta em cima do trem, qualquer um pode. Não, sim. Mas esses são os dois pontos que eu falaria. Porque eu na crítica, eu coloquei 4 estrelas. Porque o filme merece mesmo. Ele é um divisor de águas, como eu falei, com os filmes do John Wick, nesse novo patamar que o cinema de ação vai entrar, não tem como, não tem. Você até perguntou uma hora, não tem volta. O público não vai aceitar filmes onde você vê numa cena de luta vários picotes, que são cortes, né? Inclusive, era nesses picotes que a gente, enquanto público, você viu que ele tava com o copo na mão, não tava mais? Que tem aqueles erros. O erro de continuidade. Então, sim, não aceita mais isso. Então, é um novo patamar mesmo. E eu queria só falar uma coisa que eu acabei não falando. O sexto filme, que é o Fallout, isso? Fallout. O sexto filme, ele é considerado por muitos o melhor filme da franquia, inclusive. Até assistirem o 7. Exato, o 7 vai tirar esse trono aí. Mas o 6, eu acredito muito que é pela participação do Henry Cavill, porque ele tá muito bem no filme, como vilão, né? E é por muito, assim, eu fiz uma pesquisa grande, o sexto, assim, o povo ama demais. Inclusive, se você for ver a nota no Rotten Tomatoes, enfim, nesses sites, IMDb, o primeiro, que na minha opinião ainda é o melhor, ele tem uma nota baixíssima da época. Se você pegar o 6, assim, é onde ele tem a nota. Esse novo tá com uma nota... Chegou em 99 no Rotten Tomatoes. Eu vi hoje, tá 96. 96. Ainda assim... Mas ele alçou 99, que é muita coisa, muita coisa. Rotten Tomatoes, sim. E é legal que eles
viram que deram certo a receita do 5, replicaram pro 6, replicaram pro 7º e melhorando. Mas eles mantiveram o mesmo elenco. A Ilsa, o Benji, o Luther, o Ethan. O mesmo elenco é de Assim, praxe, tem que ali. ser. Sim, né, já cara? trabalharam junto, já tá cativou o público. Como eles já entrosaram junto, eles estão muito bem em cena, né? Eu vou puxar esse gancho. Eu acho Trouxeram legal. as duas novas, você quer falar? Não, eu ia falar, mas você puxou. Onde está Jeremy Renner? É verdade. Ele participou, se não me falha a memória, de 2 filmes, né? Sim, duas. E ele sumiu. E não tem assim. Quem não é tem esse? justificativa Porque eu tô nenhuma. aqui, ó. Ele é o Gavião O dos arqueiro. filmes, o arqueiro dos Avengers, e ele foi esse ator que a máquina caiu em cima dele, ele ficou prensado na vida real, de lembra? gelo, Esses né? dias de gelo. Ele participa de 2 Do filmes, 4 e do 5. o 4 e do 5, e ele simplesmente some. E isso, pra mim, é ruim. Eu, enquanto espectador, eu quero ter uma justificativa. Quando tá o próximo filme, o 6º seria que ele não tá, cadê? Não falam? É a continuidade, né? É a Porque aí não continuidade. parece verossímil. É a mesma coisa no 2, quando enfiam um romance e querem enfiar a goela abaixo, assim. E aí no 3, já é uma nova personagem, já não funciona assim. Mas é legal, porque a Júlia, ela aparece em vários filmes depois. E eles continuaram. Até o 6º com ela aparece, e daí quando ela aparece no 6º, eu falei, esse é o meu marido. Daí mostra, né, pra ele, porque o vilão faz com que ele vá até a base ali, onde dela, né? teoricamente ia E precisa disso, porque Legal. senão não fica verossímil. Por mais que ele teve que se separar da Júlia, por conta, né, de transformar a vida dela em um perigo, como o 3 já mostrou isso, precisa ir falando ao longo dos filmes, não quer mais aquela personagem porque ela não se encaixa, mas você tem que citar, você tem que falar. Dá um encerramento Porque senão pra ela, que você seja. tem que dar, ou um encerramento, mas o caso dela, né? se não for encerrar, você tem que ir citando, porque senão fica uma coisa assim, tá, mas se não parece assim. E o filme não pode ser assim. É que nem você falou, é tudo planejamento. Você precisa planejar pra fazer algo bem feito. E o personagem era muito importante. Quando ele entra, ele dá uma guinada no protocolo fantasma do Jeremy, do Gavião Arqueiro, pra todo Pra todo mundo entender. todo mundo entender. E Pra esse cego ver. E ele volta bem. No caso do que é áudio... Ah, não, mas tem áudio vídeo também que eu ia falar pra surdo ouvir, né? Mas... E no 5, no entanto, ele é tão importante que na capa do filme 5 ele tá. Então, eu Atrás tenho uma do teoria. Eu acredito que tem uma coisa de ego. Porque, querendo ou não, por mais que o Tom Cruise tenha uma equipe grande ali, ele é o cara, assim, né? Sim, ele é o líder. Os 2 ajudantes, eles não têm nem perfil de espiões. Até o Simon Pegg começa a entrar em campo, né, nesses últimos filmes, mas ele não tem um perfil e também não faz mirabolâncias, É o assim. backstage, né? Trabalhando ali. E o Jerry Renner nos 2 filmes, ele ficou um pouco como um contraponto e ele era do bem. Então, até sugeriram em algumas matérias que ele seria quem substituiria o Tom Cruise. Sim. Né? Só que eu acho que tem um pouco, porque o Tom Cruise nas entrevistas disse que ele quer fazer até os 80 anos. Vai continuar. né? Ele falou que continua. Ele quer continuar. Então eu acho que teve uma saída estratégica de tipo, não tem mais pra onde esse personagem ir que não vá apagar um pouco o Ethan Não vai ter uma Hunt. concorrência e eles também não trabalharam como, voltando a citar o Indiana Jones, né? Que teve o protagonismo equilibrado. Mas Missão Impossível é o Tom Cruise. Não tem tem como. Quando você fala em Missão Impossível, ele já vem à cabeça. É o que tu... Aham, sim. Aham. E vem na cabeça as duas coisas, inclusive a trilha sonora também, né? Trilha sonora e ele pendurado por um cabo, né? Que a cena não é uma área clássica, Laser, né? laser, cabo. É isso aí. E agora, vocês comentando ali, no caso de vindas e indas, marido e mulher e amigo e a família, é sempre uns casos de família, né? Porque vai, volta, depois fica um filme lá parado, depois volta, depois vem. E aí, isso aí traz essa continuidade bacana entre um filme que aconteceu lá no começo, daí aparecer lá no 8. Eu acho que isso tudo é questão do planejamento mesmo. Acho que eles fazem tudo proposital. Porque você assim, capaz que esse cara tá aparecendo aqui de novo. Isso eu acho. Nesse muito filme legal. eles trazem o personagem lá do primeiro filme, de 96, que é o Kiddert. Kiddert, que é o Né? chefe da segurança da CIA. Da assim, CIA, tipo, algo recupera, assim. né? Do primeiro filme. Ele só tá no primeiro filme, eles trazem novamente nesse filme. E daí você pega e faz aquele liga-pontos. Pra quem lembra, esse momento é um momento de sabe, Bond, aquele elo que você faz. Nossa, eles trouxeram o primeiro. E só você lembra aquele, caraca, E que isso é massa. muito fanservice. Sim. Que é o que todos os filmes estão fazendo. A gente tá vendo aí Deadpool trazendo Wolverine dentro do uniforme amarelo. Clássico. Nossa O Deadpool 3 deve trazer. Não tá confirmado. Tá confirmado a Electra, da Jennifer Garner. Não tá confirmado Ben Corretona. Affleck, mas tá muito em Então, alta, ali, né?
dele voltar como Demolidor. Então, assim, é fanservice. Vamos fazer um filme? Vamos. O que os fãs querem? E isso demorou pra acontecer. Pra cacete. Porque é óbvio. Não significa que um fanservice você vai fazer um filme ruim. Pelo contrário, é pra fazer um filme bom, um filme com um roteiro maravilhoso, mas o fanservice precisa muito. E eu acho que trazer personagens, como você comentou, de outros filmes, tem muito isso. Eu senti até que teve uma resposta quando o Luther, no filme que ele não participa muito, o público cobrou. Ué, cadê? E ele tá presente em todos os outros. Você volta. fica esperando, né? Você fica esperando. Pô, cadê o meu hacker favorito que vai resolver o problema em 30 segundos? Eu raço Em 30 segundos. Que ele resolve tudo. Ele vai resolver em 30 segundos e sem conexão. Isso. Acabou o poder do hacker. O cara Isso tá me lembrando Stranger Things. Sem internet, a mina era o maior hacker do mundo em 1970. Nossa, verdade. A internet não dava pra fazer o que ela faz, tem razão. Mas aí, deixa aí os furos. Mas assim, e é muito legal, né? A gente falou de coisas que poderiam ser melhores, mas o Tom Cruise, ele entrega. Seja correndo no teto do aeroporto, seja pulando de moto, seja lutando no trem, o cara, ele consegue. E muito legal também, tem cenas que ele fala, pera, tô pensando. Então, tipo, não é aquele negócio automático, eu já sei o que eu vou fazer. É isso aí. Pra dar uma humanizada também, né? Até porque o inimigo que ele tava enfrentando, se ele não parar e pensar um pouco, cara, ele é um algoritmo. Se ele não parar pra pensar um pouco, ferrou, né, cara? Não, eu achei legal esse gancho de falar do Tom Cruise, porque tem dois ganchos que eu acho que a gente pode discutir rapidamente. Primeiro, a Hollywood, principalmente os principais prêmios, até hoje esquecem os filmes de ação. Eles são totalmente esquecidos, a não ser em categorias mais técnicas, né, de efeitos especiais e por aí vai. O que deve mudar, tem uma pressão grande do mercado e da indústria em mudar isso, porque o que o Tom Cruise faz com Missão Impossível é incrível. Além do trabalho de atuação, tem todo um trabalho por trás. É uma obra de arte da sétima arte. Tem todo o trabalho atrás dele fazer o efeito prático, que nem você falou, né? Então tem que ser valorizado. E eu queria ressaltar, já emendar, falar do próprio Tom Cruise. Ele não é só um ator de ação, apesar da gente conhecer não só por Missão Impossível, mas ele fez outros importantes filmes, né? Minority Report, Oblivion, Top Gun, né, que voltou agora com o segundo filme, que foi ainda mais, um sucesso ainda maior, mas ele tem filmes de drama que ele tá muito bem, ele é um ator muito bom, mas eu acho que por estar ele tem aquela coisa assim, ele é um ator bonito, ele é um ator que em geral a sua carreira é marcada por filmes de ação, que aí a crítica já torce um pouco o rosto, mas ele tem Magnólia, ele tem filmes assim, de olhos bem fechados, ele trabalhou com grandes diretores. É incrível. Imagina, de olhos bem fechados ele trabalhou com... Assista! É muito bom. Assistam, de olhos bem fechados, é sensacional. Ele tem de olhos bem fechados, que é uma parceria dele com o Stanley Kubrick. Queria participar dessa festa, dessas reuniões. Ele tem parceria com Martin Scorsese se não me falha a memória, A Cor do Dinheiro. Ele fez, assim, vários filmes. Ele tem Magnólia, que é do Paul Thomas Anderson. Ele tem filmes na parte de drama que mostraram muito o talento dele e que mostra essa versatilidade. E muita gente, às vezes, até não associa, assim. Pensa muito no Tom Cruise só na ação e principalmente por conta da franquia Missão Impossível. Mas ele tem... O próprio Top Gun, o 2, agora, o Maverick, mostrou um pouco mais de drama, né? Muito mais. Mais, cara. E mais essência. Mas está mudando, porque a gente vai ver no Oscar, na próxima premiação, espero que sim, mas no Emmy, né, que a gente fala de séries e etc, a gente já viu hoje nos indicados, né, Succession, que é muito drama, foi muito bom, 27 indicações, mas a gente viu The Last of Us com 24 indicações. E é um live action de um videogame, de um jogo. Então, assim, o pessoal tá se antenando, o pessoal da academia, os críticos em geral, que o nosso público está se renovando. O público jovem quer ver mais também. E se eles querem ver o público assistindo às cerimônias, tem que ser muito justo quem está concorrendo. Não é possível que filmes que fizeram grandes bilheterias não estejam lá. Exato. Precisam estar. Isso do novo público, a academia ela tem que se reinventar porque é um monte de velho branco. Só que o público já não é mais velho, né? O público é jovens. E se não mudar a visão da academia, cara, ferrou. Tá aí o Spider-Man pra dizer isso, o Miles Morales. Sim. Absurdo. Não, e um filme que tá batendo todos os recordes. Animação. Vai ganhar de novo, eu acho que é a melhor animação, hein? Provavelmente deva ganhar. Acho que não tem ninguém que chegue perto. Não tem. Não. Ele vai competir. Teve animações boas? Teve, mas nenhum. Assim. Não, mas tá bem fraco. Até onde eu
vejo, até a própria Disney não tá pra bater com ele, Não, tá bem fraco, né? com elementos. Não vem. Eu acho que a inovação já muda. A gente vai ter que falar um dia só disso, né? É absurdo. O que eles fazem ali, é sério, eu nunca tinha visto lugar nenhum. E eles meio que repetiram melhor ainda essa receita, né? Eles aprimoraram a receita. Vai ganhar. Eu acho que leva com melhor animação de novo. Quem não assistiu Spider-Man, vá assistir. Acho que Através do Aranhaverso, sim. Sim. E outra, as camadas. Só não vamos voltar a falar muito sobre Spider-Man, mas quando a Gwen abraça o pai e os tons de cores de atrás vão para cores quentes, tem várias camadas do filme, né? O som, a comunicação, ou a nostalgia, quando traz vários Spider-Mans, a representatividade da mulher num papel que não é secundário, assim, principal. Eu acho muito legal todos os elementos, e assim, a arte gráfica de todo. Quando troca de Spider-Man, porque ele visita, né, o multiverso ali, e vai vendo, e assim, a camada de cada um deles. Sim, a animação muda completamente. Sensacional. Voltando para Missão Impossível. Eu ia fazer uma pergunta pra vocês. Tirando o Ethan Hunt, Tom Cruise, qual o personagem desse último filme que mais se destacou pra vocês? Eu gosto muito da Ilsa. Eu ia falar ela também. Quem é a Ilsa? Ilsa é aquela espiã que ela é antagonista no filme 5. No 6 ela se torna aliada. Não, aquela que ele vai resgatar no deserto. Pra mim foi japonesinha. Massa, a Paris, né? Eu não lembrava o nome. Ela sem cara, e a redenção. Por que você, né, não me matou? E ela retribui isso depois, né? Pra mim... Ela ficou com uma dívida de vida com ele. Não, daí... E você vê o quanto ela é um soldado mesmo, cara, porque ela tem honra. Ela teve a dívida de... Beleza, a gente é inimigo que a gente tá numa missão. Você não me matou. Então agora eu tenho que salvar você, porque eu tô em dívida com você num campo de batalha. Mas é no limiar, né? O filme é tão bom. Porque ela não é boazinha. Ela não é boa, mas ela é estratégica. E nessa estratégia ela é decente. Ela luta, cara. Aquela luta... Um spoilerzinho, você tem que falar... O que é aquela luta espremida no beco? Puta que pariu, mano! E as câmeras? E as câmeras? A tomada, a mudança pra pegar os ângulos. Mas o que eu ia falar sobre além da redenção, o limiar que eu falo, o filme é tão bom que não virou um Deus Ex Machina. Porque poderia ser um subterfúgio, porque quem vai assistir no cinema vai ver o que acontece, subterfúgio para resolver um problema. Mas o filme é tão bom que não parece. E realmente resolve um problema e ela tem a redenção dela e é maravilhoso. Fechar o arco é sensacional. Nossa, eu dei um spoilerzão agora que eu me liguei aqui, gente. Não, mas gente... Mas foram avisados. Mas não tem... Meu Deus, que... Mano, não, acho que eu... Mas uma cena importante. Mas aqui pensa assim, não existe existe como a tua criatividade reconstruir aquela cena do jeito que eles fizeram. Então, pra mim não é spoiler. Não faz sentido. Eu falei de redenção, uma troca ali. De você assistir e você ir assistir. Porque, cara, ficou sensacional. Não foi spoiler, se você quiser saber, você vai ter que assistir. Sim. A personagem que mais me marcou é muito um conjunto de vocês dois. É a Isla, da Rebecca Ferguson, porque eu acho que ela consegue roubar a cena muito bem, e ela já tá aí numa série... Não só cena, ela rouba várias coisas, né, no filme. E ela já tá numa série que é de espionagem, que é o Silo, acho que é da Apple TV, se não me falha a memória. E ela já pegou, a carreira dela já tá indo pra esse lado. Ela tava em Duna, que também é uma franquia importante do cinema. E eu acho que ela destaca, e com a personagem que o Cleverson complementou, porque eu acho que ela conseguiu roubar a cena. Ela rouba, eu também, eu fiquei admirado com ela. E qual que é o nome dela? Paris. E ao longo do filme também mudando de maquiagem, né? Tem uma hora que ela tá toda branca, com uma... O cabelo sim, ela tá branca. Ela lembra até a katana do Esquadrão Suicida. Então, ela tá com uma máscara oriental mesmo, é uma pintura oriental. Ela tá nessa pegada, né? Eu acho que as duas, tirando o Tom Cruise, é quem mais se destaca, assim, as duas personagens. Inclusive... E mulheres. A gente só falou de mulheres, gente. A gente só falou. Mas agora eu vou fazer uma mini rivalidade feminina sem querer fazer. Mas apagam a nova protagonista. Porque eu achei...
que ela ficou apagada perto da Isla e dessa personagem da Paris. Porque eles tinham que fazer essa transição. Eu acho que ela vai ter Talvez um papel a segunda muito parte importante nessa segunda. no 8. Porque ela tá assumindo o papel da Ilsa, né? A Ilsa, o nome dela, da Rebecca. E eu gostei muito, o que eu gostei dessa protagonista é que ela é muito verdadeira. É muito assim, tá, ó, não, você vai ficar aí pra desarmar. Desarmar o quê? Como? Toda hora ela questiona, ela, mas eu não vou entrar, eu não vou. É muita gente, assim, eu gostei disso. Pegaram uma personagem que, tipo assim, não, é loucura, isso eu não vou fazer. E é o tempo todo ela questionando. Ela fica, não vou, mas como que é? Me explica certinho. Não quero ir. Me repassa. Não, é isso, na hora a gente vê. Não, na hora a gente vê, não, me fala. Eu gostei disso, da personagem. Quero estar por dentro do que tá acontecendo. Quero estar por dentro, mas eu acredito que vão trabalhar melhor nela na segunda parte, porque nessa primeira, pra mim, foi essas outras duas personagens que roubaram a cena mesmo. Mas eu acho que é importante fazer essa transição pro decorrer do filme, e ela tem muitas das características da Júlia. Da Ilsa. Eu achei que os pickpockets, mas eu achei ela muito parecida fisicamente com a Júlia, sim. muito parecida, muito verdade. parecida. E você vê que o treinamento não é só empresas, né? O treinamento já vem na Missão Impossível. Então, se você for fazer parte, você já tem um treinamento. Tá, mas como que é mesmo? Tá, mas tem um checklist? Tá, mas... Então, ela fica perguntando no fato de treinamento, sabendo que vai acontecer alguma coisa lá no final. Que é uma... Eu lembrei, você acabou de falar uma coisa, eu lembrei de uma outra coisa que me incomodou, que incomodou o crítico aqui. Quando ela assume, ela coloca a máscara e ela assume, eu esqueci o nome da personagem, a loira, que é a irmã lá, né, que já tá no... A Viúva Branca, né? Viúva Branca. Quando ela assume o personagem, ela não tá com a lente da cor. E, gente, ninguém percebeu isso. Eu achei muito feio, porque é uma coisa que a própria equipe do Ethan Hunt já deveria ter. Não fez sentido. Quando ela coloca, ela já não tá com a lente da cor do olho, e é um olho um azul ou verde, que é muito forte. Eu fiquei assim, falei, gente, não vão falar nada. E nem notaram por isso. O não dia foi atento aos notado detalhes. Esse tocou do E olho eles usam a aí. lente do Missão Impossível para detectar tudo. Não, e eles sempre têm lente. Eles sempre têm lente. A lente, em geral, eu acho que no filme anterior, a lente é que o Jeremy Renner vai... cada pisca piscada duas dele, vezes, ele pisca duas vezes e imprime. Sim. Então ele pisca, lá na impressora já vai saindo o que ele fotografou. E nessa, assim, achei até a viúva meio apagada, porque é uma personagem muito boa. Muito forte, sim. Ela vem do 6, né? Ela vem do 6 e no 6 ela é uma personagem muito forte. Ela tá como uma antagonista apagada mesmo. Eu achei ela mais apagada, mas também, assim, é muita gente, né? O cartaz, assim, que tem todas as pessoas, tá parecendo um Avengers, de tanta gente que tem. Isso aí é da próxima, dessa nova geração também. Trazer muita gente, trazer Sim. muito ator top, trazer essa galera, sabe? Tipo, vou derramar todo mundo isso aqui em cima de vocês. E também, assim, se para um virem filme pra de entender. quase 3 horas, precisa, né? Com um filme de quase 3 horas, você precisa ter um grande elenco pra história estar bem amarradinha. Sim. Mas eu acho que é o que o Silvio falou também. Como tem a parte 2 e a gente não viu, obviamente, porque é só no ano que vem, a gente ainda não conseguiu essa exclusiva. Porque nem existe, até, nem você tem esse fosse amigo da material. inteligência artificial, você saberia já o que aconteceu. Exatamente. Não querendo o fim, mas a gente tá próximo do fim ou não? Eu tô olhando o timer ali. Eu só queria falar um pouquinho sobre o que você falou sobre muitos, né? Já diria James Gunn com o Superman Legacy, né? Ele tá todo dia lançando vilões e personagens. Personagem novo, né? Já deve ter uns 8 já. O filme é só em 2025 e ele já lançou todo mundo. Já tá. Então, assim, Quem é tá? uma nova pegada, galera. Mas Se você vamos- gostou dessa nova pegada, não deixe de compartilhar, curtir o vídeo, compartilha com os brothers, com as brothers, porque aqui vai ter conteúdo para baralho. Beleza? Muito. Então, assim, segue, continua. Inclusive, se você tiver filmes, eu até ia falar aquela hora, se você tiver algum filme do Tom Cruise legal que você assiste, que eu anotei, Que a gente citou que os olhos uns bem 4, fechados. Olhos bem fechados. Deixe nos comentários bons filmes do Tom Cruise que vale a pena a gente assistir, poder ter um comentário aqui. Acho que isso é bem legal, Sim. porque o ator, ele é fodástico. Então, Ele tem. curte lá, beleza? Continua. Eu acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente cobriu bastante coisa. A gente fez, pra quem Um não apanhado, tem né? tempo e não consegue, a gente conseguiu resgatar a bonda essência do Missão Impossível e vá ao cinema. Muito. Vale Vocês, muito a a pena. retrospectiva que vocês fizeram, fez lembrar de várias coisas, que tá fresco de novo já. Sim. Vocês citaram uma coisa que é legal a gente só frisar, aquela cena clássica do primeiro Missão Impossível, onde ele cai com as cordas e, né, e fica assim, aquilo é uma cena que você olha, é cinema. Você sabe que é Missão Impossível.
São poucas Sim. as cenas de filmes, né? Você olha, por exemplo, Titanic. Se você olha aquela imagem inundada, você já sabe Titanic, que é Titanic. sim, você tem Titanic. essa... E o Missão Impossível tem isso, principalmente com o primeiro. Por isso que ele entra ainda pra mim, assim, como um grande marco, assim. do E cinema. o assim. Gavião Arqueiro faz a mesma cena, né? O Gavião Arqueiro. Agora é Gavião Arqueiro. A gente Tá falou batiz- o nome. tá batizado no o e-mail. nome, ninguém ligou o nome da fica pessoa. com esse. Agora ou é Gavião Arqueiro ou o cara que foi esmagado pela máquina de gelo. Exato. É melhor Gavião Arqueiro. Ô, me deixa saber aí quais que são os próximos episódios, os próximos passos aqui, até pra gente poder dar um spoiler das próximas coisas que vão acontecer aqui no Estúdio Acho que dá pra falar o próximo? Pô, O próximo, com certeza, é loira e rosa? É loira. Ela é mais rosa De do um que lado- loira. é mais rosa do que loira. De um lado vai ser rosa, do outro lado vai... As próximo- luzes aqui, vamos... Hi, Barbie. O próximo overview vai ser sobre Barbie. E a ideia é sempre ter um representante, pelo menos, dessa Triforce, isso que você Triforce. chamou? Triforce, nessa nova parceria da Black, dos estúdios Toca e da Toma Entretenimento. Então o próximo episódio vai ser sobre Barbie, que tá super hypada, né? E, inclusive, vale a pena falar, que bom que você citou disso. E me diz aí, antes da gente fazer esse próximo Ó, episódio, não- a gente não sabe o que vai acontecer. Só sabemos que é de Barbie. Já está gravado. Vamos ver se a gente consegue ser o oráculo aqui. O que vocês acham que vai ser? Então, só um segundo antes. É que você deu uma deixa Olha muito lá o boa. fanático da Que é Greta. pra falar, não, pra falar ainda de missão. Missão Impossível 7, Acerto de Contas, parte 1, teve a missão mais impossível dele, que é o quê? O IMAX é considerado um dos melhores cinemas que a gente tem no mundo. Melhor tecnologia, Melhor de tecnologia. tela, de Os filmagem. muitos filmes são feitos com aquela tecnologia. E Missão Impossível não tem tempo quase de tela. Ele vai ficar 1,5 só no IMAX. Por quê? Olha Porque já só. vem Oppenheimer. E é por isso que eles fizeram esse trabalho de vir com sessões dia 8 e dia 9. Estreou um dia antes do que era previsto, que era para ser amanhã, e já estreou hoje. Hoje já tá rolando, dia 12 já tá rolando sessões. Então isso é uma coisa muito inédita. E muito por conta do hype aí, porque a gente tava falando de Barbie versus Oppenheimer. Então, o Missão O Impossível Barbieheimer. tem essa... Talvez se Missão Impossível não fazer a bilheteria que deveria fazer, é muito por conta do hype de Barbie e de Oppenheimer. Porque Barbie, você perguntou agora respondendo, ele tá muito hypado. Ele tá com 166% a mais de ingressos vendidos em pré-venda. Você tá de brincadeira. Há muito Cara, tempo... quem não vai ao cinema tá indo ver Barbie. Há muito tempo eu acompanho o cinema, eu gosto bastante, e há muito tempo eu não via sessões as primeiras sessões ali do quinta, sexta e sábado e domingo sem ter lugar. Não tem lugar. Você não São os principais consegue dias. comprar. São os Cara, principais isso dias. é- É chamado de dias quentes no cinema. E é legal falar porque tem gente que tá comprando pros dois. Muito, Vai assistindo muito. bem na sequência. Então Quer vai ver ter- Barbie depois Vai ter Oppenheimer. muita gente de rosa Cara, direção- com sobretudo e chapéu. Cara, direção Greta e Nolan. Pra mim, dois diretores fantásticos. Duas franquias. Óbvio que tem que ver as duas mesmo, E o né? Oppenheimer sem CGI, né? Sim. O Nolan Prático, falou efeitos. efeitos Cara, eu práticos. quero ver como ele só fez efeito prático ali. Sim. Parece que foi gravado no México e tem realmente uma explosão lá. Foi filmada uma explosão, não sei, né, da qual a dimensão. Não, Mas e foi o feito Missão mesmo. Impossível ele calha de estrear junto com os dois grandes lançamentos do ano. Porque se vocês estão com dúvida, os dois grandes lançamentos de 2023 do cinema é Barbie e Oppenheimer. Não tem outra história. Barbie, o que tá fazendo no marketing, a gente não vê há muito tempo. As marcas inteiras abraçando Sei bem, tô Barbie. trabalhando. Inteira. Ué, a gente tava falando em off aqui, tem uma TARDIS rosa em Londres. Então o cara pega o Doutor, que é uma ícone de Londres, da Inglaterra no geral, e Deixa coloca uma rosa. TARDIS rosa e coloca no meio de Londres e fala: essa é a ativação de Barbie aqui. Não, e o principal, a Margot Robbie, que é a protagonista do filme, em cada premiere usando vestidos icônicos da boneca, da história da boneca. Então é tudo muito bem construído. É tudo muito orquestrado para ser um grande sucesso. Inclusive, quem já assistiu Barbie nas premieres lá de fora, as primeiras impressões são super favoráveis e isso é uma tendência a continuar, inclusive falando em indicações ao Oscar, principalmente pro Ryan Gosling. A gente viu um trailer que foi solto agora que vai para um drama. O filme a gente não
não tem muito. É um filme que não foi soltando muito pouco. Você pode ver que os trailers se repetem até. Você não tem noção de como vai ser sim, eles não entregam nada. Eles não entregam quase nada, né? Pra não falar... E aí vem muita coisa. Então, Missão Impossível, que é o que a gente falou bastante nesse programa, teve a ingrata tarefa de estrear no mesmo mês, que apenas os dois teve a Missão Impossível. Se ganhar no bilheteria, daí você concluir a tarefa e a sessão. Então, a gente deixou o spoiler do nosso próximo episódio. Tá, mas o que você acha da Barbie? Você, a sua opinião, o que você acha? Como que você acha que vai ser? Na verdade, eu vou ser polêmico, eu queria assistir Oppenheimer, né? Primeiro... Eu tô mais hypado, porque é a pegada histórica, uma coisa que já aconteceu, Nolan, mas assim, Barbie, assim, desde que as ativações que eles foram fazendo, né, a iconezinha pra rede social, pra você montar o seu perfil como Barbie, como Ken, tudo que tá sendo feito nas premieres... O próprio Rotten Tomatoes, né, tá uma nota altíssima para quem já conseguiu assistir, né, então, ou seja, crítica, e assim, todo mundo gastando fortuna para comprar roupa rosa. Todo mundo, nossa, aqueceu a moda super assim, né? E comida com brilho, beijinho. E eu vou falar uma polêmica até. Pra mim, claro que o Oppenheimer tem um hype dele, porque é do Nolan. O Nolan, quem gosta de cinema e gosta dos filmes do Nolan, claro que quer assistir nas telonas, mas eu acho que o Oppenheimer pegou muito o hype da Barbie nessa disputa de datas. Entendi. Eu acho que ele cresceu muito, é isso que eu tô querendo dizer. Por conta de Barbie. Porque o hype mesmo é de Barbie. É Barbie. Entendeu? Porque, inclusive, Nolan não é pra todo público. É um filme de 3 horas. Então ele é muito simples pra cinéfilo, Ele né? é muito pra cinéfilo, é muito pra uma galera que curte. Não é pra todo mundo. O Barbie, eu tô vendo assim, gente que sabe que, né, a gente trabalha com isso. Oi, sumido! Porque nossa, quer tá ver, super assim, meu Deus! Super assim. O tanto de gente que me resgataram no Instagram, eu falei, nossa, você tá vivo ainda. Na hora que eu posto alguma coisa de Barbie, um ingresso. A minha irmã, que não é tanto de cinema, esse eu quero ver. Barbie tá conquistando muito esse público que o Thiago falou, tem um público que não tava indo muito no cinema. Inclusive, lá nos Estados Unidos, eles estão com essa demanda. Desde a retomada da pandemia, o público ainda não voltou por completo aos cinemas. Sim. E eles fizeram essa propaganda. A Margot foi pros cinemas, assistir Missão Impossível, assistir Oppenheimer. O Tom Cruise foi assistir Barbie, foi assistir Oppenheimer, que é pra fazer esse movimento de voltar a ver os filmes e voltar a ver todos os filmes nos cinemas. Acho que Barbie pega duas coisas muito legais. Nostalgia, porque tem muito... Barbie já existe há muitos anos e é um filme que você pode ir com a família, né? Então, eu acho que, na minha opinião, por conta da pergunta que eu fiz, seria... Eu acho que a Barbie, ela vem pra unir as gerações de mãe e filha. E fazer com que as duas gostem e a filha saber o que aconteceu na infância da mãe. E aí as duas vão junto no cinema. Porque eu estou vendo isso acontecer com a minha irmã e com a minha afilhada. E elas estão loucas. Então, sabe essa união de família, o drama, e pegar o lá de trás para colocar no tempo atual de novo, para poder vender as coisas agora também, e não só lá atrás? Olha a Mattel aí, vamos lá. A Mattel vai ficar mais rica ainda agora. E vale lembrar que o filme, quem dirige é a Greta, que fez Lady Bird, fez Adoráveis Mulheres. É uma diretora que muita gente pode achar que o filme é só pra contar a história da boneca mais famosa do mundo, e não é. É uma crítica bem construtiva. A Greta tem um perfil bem feminista. Vem um filme... Eu acredito que Barbie realmente seja um dos maiores lançamentos, não só do ano, mas dos últimos anos. Ela vem nessa pegada. A gente viu o trailer com Barbies completamente diferentes, né? Você tem uma Barbie negra, você tem uma Barbie asiática, que já existe, mas que demorou muito tempo para acontecer, e o filme traz tudo isso, traz gente que tá no hype, traz Dua Lipa, traz música da Billie Eilish. Então, assim, não... Existe, inclusive, uma corrente, não sei se vocês viram na internet, que mesmo se o filme for ruim, vai falar bem. O povo vai falar bem, que é pra defender. Véio. Existe até essa corrente, que é tipo, mesmo... o power, né, galera? Mesmo se o filme for ruim, eu vou passar um pano, eu vou defender. Mas acho que não tem como ser ruim. Não, e essa coisa vai ser... O que você achou? Olha, você pode falar? Exato, que eu ia falar. Mais uma vez, aqui eu vou frisar, como vocês vão me ver muito nesse podcast, eu represento as distribuidoras de cinema aqui no Brasil, então eu me limito a falar muitas coisas, porque como eu trabalho no marketing, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, então eu tô limitado. O que eu posso falar é baseado em marketing mesmo, eu não vou me aprofundar,
que já, assim, você falou super bem, do que é a Barbie, do que é a explosão Barbie pro cinema, o que é a explosão Barbie pra família que estão indo pro cinema, né, essa conexão. Então é isso, se preparem que Barbie vai ser, é o filme do ano, Pessoal, é o filme do ano. Tem pipoca rosa. É uma maré rosa. Pipoca É o filme do ano, gente. Vá no cinema Inclusive- comer pipoca rosa. Inclusive, eles esgotaram a cor rosa, né? Fazendo o filme tem essa curiosidade. Esgotou no mundo a cor rosa. Ah. Aham, Algum de pigmento, tanto que alguma eles- coisa que faz rosa foi de tanto esgotada? que eles utilizaram, porque o Rapaz, filme mano. todo é rosa e é pintado. Tem expectativa pra Barbie, mas nessa semana prestigia o Tom Cruise. É. Vá assistir Missão Não é a Margot, esse é o, E é o Tom. curta- Vale muito a pena. Curta o vídeo, Vale compartilha. muito a pena. É isso aí. É isso É. aí. Overview volta num próximo episódio. Valeu, galera! Valeu. Até mais. É isso. Até mais.